Então este capítulo ele vai trazer como foco o tema As Virtudes e os Dons do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Fé Explicada. Eu sou o seminarista Bruno, aqui do Seminário Maior Dom José André Coimbra, de Patos de Minas. E hoje refletiremos sobre o capítulo 10º do livro Fé Explicada, do Padre Léo Trize. Então, este capítulo ele vai trazer como foco o tema As Virtudes e os Dons do Espírito Santo. Então, dentro desse capítulo, o autor vai colocar 3 pontos a ser tratados. O primeiro é sobre a esperança e amor. O segundo, as maravilhas interiores. E o terceiro ponto, as virtudes morais. Ele faz uma pergunta para nós. E hoje aqui também eu faço a mesma pergunta. Possamos refletir sobre ela. O que é ser virtuoso? Se fizesse essa pergunta hoje para nós, né? O que é ser virtuoso? O que é eu ser virtuoso? Então, virtuoso, ou a prática, né, da virtude, ou ter virtudes, seria o mesmo que o hábito que nós temos de praticarmos o bem e evitar o mal. E isso nos faz sermos felizes. Este hábito de praticarmos o bem nos faz sermos felizes. E não teria como ser o contrário. Porque quando fazemos o mal, nos traz uma inquietação. E aquilo nos incomoda. E acaba nos trazendo uma tristeza. Já o contrário, nos torna felizes. Então, ao sermos batizados, nós recebemos as 3 grandes virtudes divinas, que é a fé, esperança e a caridade. Essas são as 3 virtudes divinas que são infusas diretamente na nossa alma por Deus. Mesmo quando crianças, ao sermos batizados, essas 3 virtudes estarão naquelas crianças. Mas quando adultas, né, terão consciência, elas terão que moderar para poder colocar essas virtudes em prática. Então, nós, como pessoas virtuosas, que nem eu acabei de falar, que fomos batizadas, então nós somos pessoas que temos estas virtudes infusas em nossa alma, nós somos aquelas pessoas que temos sempre que buscar fazer o bem, e dando o melhor de nós para que isso aconteça. Então, a pessoa virtuosa sempre vai buscar fazer o bem e evitando, assim, o mal. Aqui também podemos ver o seguinte: temos a questão da virtude, as virtudes que são naturais e as virtudes sobrenaturais. As virtudes naturais são aquelas que nós adquirimos com o hábito. Quando nós, ao nos esforçarmos com frequência em fazer aquilo que é bom,
e evitando o que é mal, que eu já tinha dito, esse esforço da repetição fará com que essa virtude em nós ela fique em evidência. E com essa frequência da repetição, de fazer essa prática do bem, essa virtude torna em nós algo fácil e fazer o contrário a ela se torna algo difícil. As virtudes sobrenaturais são aquelas infusas diretamente na nossa alma, que não cabe os nossos esforços, mas sim é o próprio Deus que coloca. Então, essas ações sobrenaturalmente colocadas em nós, que é colocada por Deus, são três, as que eu coloquei no início, que é a fé, esperança e caridade. Essas três virtudes também são chamadas virtudes teologais, porque elas dizem e partem diretamente de Deus. Elas vão falar de Deus, se dizem respeito a Deus. Por isso são virtudes teologais. E além dessas três virtudes teologais, existem 4 outras, também virtudes sobrenaturais, que também são infusas na nossa alma pelo batismo, mas essas não dizem respeito diretamente a Deus, mas sim às pessoas e às coisas em relação a Deus. Então essas são chamadas virtudes morais ou também virtudes cardeais. Elas destacam aqui 4, que é a prudência, a justiça, fortaleza e temperança. Essas 4 virtudes, elas trazem em si a semente das demais virtudes, porque existem outras virtudes, mas essas 4, através da ação que elas, a partir da ação que elas fazem em nossa vida, elas vão fazer com que as outras virtudes também apareçam, se evidenciem também. Então, a diferença entre virtude natural e virtude sobrenatural é o seguinte: a natural, como eu já disse, ela vai ser adquirida pelo nosso esforço e a nossa autodisciplina. Eu tenho que me controlar, ou tenho que me regular, ou tenho que estar também observando quando eu estou praticando algo que não é bom, eu tenho que tentar corrigir, fazendo o que é melhor. E assim, ir me corrigindo para que essas ações que agora que eram más, que agora se tornam boas, elas possam sempre cada vez mais melhorando. E a sobrenatural, que é as infusas, diretamente na alma, sem o esforço do nosso hábito, mas isso não a torna mais fácil a prática, a sua prática. A natural, ela aumenta a sua prática através da repetição. A sobrenatural, ela aumenta pela ação de Deus em medida das nossas atitudes, das nossas ações. Agora, a nossa fé é crer em algo e admitir algo como verdade. A fé implica numa certeza, e não numa certeza qualquer, mas sim numa certeza pautada numa verdade que é irrefutável. A fé humana pode se enganar e em certas afirmações podem também se falsear. Já a fé divina não tem como isso acontecer, porque a fé divina está baseada em Deus, e Deus não se engana a si mesmo e nem engana aos outros. A questão da fé humana, que eu disse que ela pode, que ela pode enganar-se pelo seguinte, um pequeno exemplo, onde afirmavam, até certo ponto,
que a Terra era plana, era uma verdade, mas até que se comprovou que essa tese não é verdade. Então, houve em um certo período uma enganação. E agora temos a nova verdade. Então, não é a Terra plana, assim a Terra ela é circular, ela é oval. Então, aqui podemos dizer que Deus, ele não se engana e nem engana aos outros, porque ele é a sabedoria infinita e também a verdade infinita. Não tem como a verdade que vem de Deus, ela se enganar. A verdadeira fé é uma fé firme, dividida. A dúvida das 3 pessoas da Santíssima Trindade, por exemplo, seria duvidar dessa verdade, que Deus são 3 em uma só pessoa. Então, esta fé, ela é verdadeira, porque ela vem de Deus. Não tem como ela ser falsa, ou está sendo, ou em partes ela ser verdade. Ou então, duvidar de que Jesus está presente na Sagrada Eucaristia, porque também essa verdade ela é divina, não é uma verdade humana, que hoje ela é verdade e amanhã ela possa ser refutada e possa ser falseada. Não, é uma verdade infinita, porque ela está em Deus, ela vem de Deus, essa verdade. Então aqui vamos para o segundo ponto, eu vou falar da esperança e amor. Aqui nós vamos ver a questão das virtudes. Por exemplo, uma delas, a esperança, que é uma virtude sobrenatural e faz com que confiemos que Deus, todo-poderoso e fiel às suas promessas, nos concederá a vida eterna, os meios necessários para alcançá-los. Isso é depositar a nossa confiança em Deus, nesse amor que Ele tem pelas criaturas, que Ele tem pelo ser humano. Se Deus, Ele deseja a salvação de todos, Ele vai colocar meios para que nós alcancemos esta nossa salvação. Agora, pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, eu posso negar esta minha salvação, por minhas atitudes, pelo meu querer. Então, nós só perderemos o céu pela nossa própria culpa. E só poderemos viver uma vida autenticamente cristã se tivermos a confiança, que seria o resultado final, que seria alcançar a vida eterna. Então nós temos que confiar que alcançaremos o céu. Se não tivermos essa esperança, de nada valerá acreditar neste céu. Se eu não creio em Deus, se eu não acredito nessa palavra de Deus, que Ele nos garante a salvação. Então, se eu não acredito no que Deus me promete, então tudo mais não terá sentido. Por exemplo, Lúcifer rejeitou a graça. Ele perdeu a graça de estar diante de Deus, de estar no céu, no paraíso. E nós também, como seres humanos, criados por Deus. Se Lúcifer, que era um anjo que estava diante de Deus, contemplava a Deus, caiu, então nós também poderemos cair, porque nós não estamos face a face a Deus, contemplando Deus
ali na sua plenitude. Mas é por isso também que nós temos esta graça de podermos sermos perdoados das nossas faltas. Então, temos que ter este cuidado, nesta nossa desconfiança. E sim, a nossa fé deve ser uma fé firme e pautada, né, nessa verdade que está em Deus. Então, caminhando, né, às maravilhas interiores. Aqui tem um exemplo, né, da questão de um jovem onde foi atendido, né, pelo padre Léo Tries, que falava que após o seu batismo ele não sentiu nada daquelas maravilhas ao qual o padre o prometeu a ele após o batismo. Então ele fala, realmente, você não sentiria nada mesmo, porque a partir do batismo nós temos uma grande transformação no nosso ser. Nós recebemos ali o Espírito Santo, juntamente com o Espírito Santo ali que nós, no nosso batismo, recebemos, além desses 3 dons, né, dessas 3 virtudes que eu falei no início, né, que são as virtudes teologais, e as outras 4 virtudes também consideradas as morais ou cardeais também, recebemos os 7 dons do Espírito Santo. Então, diante desta graça que nós temos, nós não alcançaremos, não conseguiremos ver com os nossos olhos, porque nós não sentiremos isso com o nosso intelecto, no nosso corpo físico, mas sim sentiremos no mais profundo da nossa alma. É aonde está presente esta grande mudança, essa grande transformação a partir do batismo. Então, pelos dons do Espírito Santo, o homem torna-se dócil aos impulsos desse mesmo Espírito. A sabedoria, ela vai nos ajudar a sabermos apreciar as coisas de Deus. Aqui são os dons do Espírito Santo. O entendimento nos ajuda a entendermos as verdades da fé. E juntamente com as nossas necessidades. O conselho, ele vai nos aguçar o nosso juízo, que nos ajuda a percebermos e a escolhermos a decisão que será para a maior glória de Deus e também o nosso bem espiritual. A fortaleza nos faz ter coragem de fazer a vontade de Deus acima de tudo. A ciência torna-nos aptos para reconhecer o que nos é espiritualmente útil ou prejudicial. A piedade faz-nos agirmos como o coração de criança, termos o amor, a confiança e reverência a Deus Pai. O temor de Deus nos faz reconhecer Deus com o olhar de amor, confiança e terna reverência, que também é um equilíbrio, né, entre o dom da piedade, mas também que devemos reconhecer que Deus, ele é juiz de justiça infinita. Então, Deus é misericórdia, bondoso, mas também ele é um reto juiz. E temos os frutos do Espírito Santo, que são os resultados da prática dos dons do Espírito Santo, da graça santificante e das virtudes. Então, os frutos do Espírito Santo é essa nossa ação, a partir dessas virtudes a quais foram faladas, essas práticas dessas virtudes, a prática desses dons, aí surgem os frutos do Espírito Santo. E por último, o último ponto, as virtudes morais, que cada um de nós temos a responsabilidade de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tirar os obstáculos às ações da graça. Tudo aquilo que é empecilho, que é dificuldade para que a graça de Deus haja em nós,
nós temos que nos esforçar para tirá-los e que a graça de Deus nos alcance. Esses obstáculos são os obstáculos naturais, tipo a ignorância, né? Os maus hábitos, os defeitos de caráter. Esses são esses obstáculos que devemos retirar da nossa vida para que a graça nos alcance. As virtudes morais, elas são distintas, né, das teologais. As morais nos levam a uma vida moral íntegra e tratar, no caso, a tratar as pessoas e as coisas com retidão, em acordo com a vontade de Deus. Então, são elas que já foi falada, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Essas são as virtudes teologais, as virtudes morais, ou também consideradas como cardeais, né? E existem outras virtudes cardeais, não são só essas. Então, essas são as principais, né? As são as que falam mais forte, né? E dessas surgem essas outras virtudes cardeais, e que nós devemos sempre nos ater a elas, né? Que é a questão da prudência, né? A questão de evitarmos fazer algo inesperadamente por impulso, né? Termos controle do nosso ser, controle das nossas vontades. Essa seria a questão da virtude da prudência. A questão da justiça é fazer aquilo que é justo, não ferir o bem do outro, né? Não fazer algo que venha impedir que o outro tenha os mesmos direitos do que eu. A questão da fortaleza nos inclina a fazer o bem, apesar das nossas dificuldades. Sempre procurar fazer o que é bom. E a temperança nos ajuda a dominarmos os nossos desejos, esses nossos desejos desregrados, né? A temperança ajuda a controlar, como se fosse um controle dos nossos desejos, né? E podemos finalizar essa questão das virtudes cardeais aqui, podemos observar lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que vai falar sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha, em que Jesus orienta, né, as pessoas ali onde ele falava, e também a nós hoje, que devemos observar essas virtudes, né? E aqui dentro dessas bem-aventuranças ele vai colocar de forma bem clara como nós devemos agir com o nosso próximo, como nós devemos agir no nosso dia a dia, como nós devemos agir com o nosso irmão. Então, aqui, vimos aí essas virtudes, esses dons do Espírito Santo que são enviados a nós, que nós possamos nos ater a essas virtudes, observá-las com carinho e buscar praticá-las observando a palavra, observando o que o Senhor nos fala a partir ali dos seus conselhos, porque a Sagrada Escritura ela nos aconselha, porque é o próprio Deus que nos fala, é o próprio Deus que nos orienta. Então que possamos sempre buscar exercitar essas virtudes, porque não são fáceis serem executadas, não são fáceis serem praticadas, mas gasta um tempo. Temos que sempre estar observantes às nossas ações e buscando corrigir os erros pautados nessas virtudes, e a partir da nossa prática constante conseguiremos assim aperfeiçoá-las, né? Então, que Nossa Senhora nos abençoe e interceda até o Filho Jesus a nós,
que sempre possa estar guiando os nossos passos, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.